Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como parte educativa, parte de formação das pessoas, a igreja organiza o tempo que a gente chama de tempo litúrgico. A liturgia seria a maneira de dar um culto a Deus. E agora começa a quaresma. A gente pensa, depois do carnaval já vem a quaresma. Antigamente o carnaval terminava na terça-feira, agora espicha para a semana toda. É o que a humanidade quer. Vocês lembram de um antigo carnaval, na época dos tempos? Não veio à mente de vocês, não? Não. É meio difícil, seria acertar na loteria. Quando o povo estava saindo do Egito, atravessou o deserto, e Deus chamou Moisés para o monte Horebe, e Moisés ficou lá na montanha, rezando, esperando que Deus lhe falasse como conduzir o povo, que depois lhe deu os 10 mandamentos, não? Até tem uns filmes que apresentam os 10 mandamentos. E o povo estava lá embaixo, esperando Moisés, pensando que o condutor, que era Moisés, não existia mais. Então vamos fazer o quê? Um carnaval. Vocês lembram do carnaval? Fizeram um bezerro de ouro, no lugar de adorar a Deus, adorar o ouro, que geralmente a humanidade toda adora, porque tudo nós esperamos do dinheiro. Tudo nós esperamos do dinheiro. Conforto, bem-estar, saúde e, pior ainda, felicidade. Apesar de escrever muitos que a felicidade não se compra, mas a gente deseja um bom dinheiro, pensando que isso vai lhe dar a tão procurada felicidade. Jesus mostra outro caminho. Vai para o deserto. O que tem no deserto? Absolutamente nada. A não ser você, a vida e o nada. Se assim podemos dizer, o nada. Ou o tudo. Se podemos acreditar que Deus não habita nos carnavais, mas habita no deserto. Por que no deserto? Porque Deus mesmo falou: 2 pecados cometeu o meu povo.
Não são muitos, não? Só 2. Só 2, gente. Não são os pecados de inveja, de ciúme, de raiva, de ira, de ódio, de sensualidade, de comilança. Não. Só 2. Deixaram a mim fonte de água viva. O meu povo deixou a mim fonte de água viva. E cavocou para si poços que não retêm as águas. É o único drama que existe dentro do ser humano e no mundo inteiro. Repito, deixaram a mim fonte de água viva e cavocaram para si poços que não retêm as águas. A humanidade deixa de adorar a Deus. Já falamos outras vezes, repito hoje, o que é o adorar a Deus? Não é o fato de você entrar na igreja, se ajoelhar, se exprimir, sei lá, qualquer isso, não é adorar a Deus. Mas crer que Deus é fonte de toda vida. Até vida física. Porque Ele criou o universo absolutamente do nada. Então Ele é fonte até de vida física. Ele é fonte até da própria ciência. Até da própria ciência. Por quê? Ele colocou as regras da vida dentro do universo. E a inteligência humana, o que ela faz? A inteligência humana que acha que está descobrindo grandes coisas. Eu dou tanta risada quando assisto às vezes notícias na televisão, no jornal. Descobriram isto. Descobriram o quê? Inventaram isto. Acho que os homens criam uma coisa nova. Inventar a palavra, a gente pensa que é criar, não é? Você sabe o que quer dizer a palavra inventar? É? Não. Achar. Então não é criar. Se eu acho uma flor, eu não estou criando a flor. Se eu acho uma fruta, eu não estou criando a fruta. Nós não temos mais nem o sentido da própria palavra. E a ciência se enaltece. E cria os seus ídolos. Não é? E pensa que vai criar um universo novo. Um universo mais moderno. Aí fica de queixo caído quando fala, mas no mundo moderno ainda existem todos estes crimes. Ainda existe toda esta bagunça no mundo moderno. E o que você achava? Que a tecnologia iria eliminar o mal do mundo? Sendo que o mal simplesmente brota do coração da gente. Que é um coração antigo, quanto é antigo o ser humano. Desde o comecinho. Caim matou Abel. Desde o comecinho, gente. Os impérios se construíram para escravizar os outros e para o povo crescer mais, oprimindo os outros. Vou mudar as formas. Vou mudar as formas. Mas não a realidade. Estava relendo um pouquinho, nesses dias, a história antiga da Grécia, de Alexandre Magno, etc. Gente, não mudou absolutamente nada. 2000
300 anos depois. O que fazem os americanos hoje? Tem bases militares em toda parte do mundo inteiro, não é? O que fazia Alexandre Magno e os outros que ocupavam as terras? Colocavam as bases militares, não tinha os aviões, não tinha porta-aviões, mas tinha os soldados e tinha fortalezas para dominar os territórios conquistados. O que fizeram os romanos? Ele chama de civilização maravilhosa. Roma, naquela época, construiu, naquela época não tinha máquinas, etc., não, vocês engenheiros por aí, construíram no muque 5.000 quilômetros de estrada. 5.000 quilômetros de estrada. Por quê? Para locomover mais rapidamente os exércitos e dominar no império. Passaram-se 2.300 anos, gente. 2.000 anos. Os homens fazem a mesma coisa. Então vamos dar um pouquinho o nome às coisas. Um mundo mais tecnológico não quer dizer um mundo mais civilizado. Porque a civilização está no coração da gente. E o coração da gente ou se alimenta de Deus, ou se alimenta de besteiras, que nunca vão ter fim, porque não tem água. Então adorar é a primeira coisa, é o primeiro mandamento. Qual é? Primeira lei da vida. Não é um mandamento. Mandamento parece uma obrigação, não é? Como eu sou por natureza rebelde, nunca aceitava que Deus me obrigasse a fazer as coisas. Imagina, depois escolhi uma vida religiosa onde eu tinha que viver a obediência, o que os outros mandavam fazer. É mole? É? E graças a Deus sempre fiz. Mas por quê? Porque descobri que não existe obediência. Existe simplesmente uma lei de vida que se chama amor. E quando você faz as coisas por amor, se tem criança, tem filhos, isto pode ser aplicado nas famílias. Quando você faz as coisas por amor, você não obedece. Você é livre. Faz porque você gosta. E você vira o outro, você gosta de fazer o outro feliz. É a única maneira, gente, para conseguir a liberdade. Tanto que depois Jesus virá dizer a mesma coisa, nós encontraremos isto na Quinta-feira Santa. Eu vos deixo agora um mandamento ainda maior, mandamento novo, quer dizer, uma lei de vida ainda maior, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E ele vai nos dar até as regras da grandeza humana. Quem é o maior? Quem é o maior? Estou falando isso para vocês logo depois comparar com as ideias do mundo, porque senão religiosamente não vamos entender absolutamente nada. Se nós não fizermos uma comparação, e se esta comparação não vier a criar um mal-estar dentro, uma luta dentro de nós, entre os valores de Deus e os valores que o mundo apresenta, foi inútil a leitura do Evangelho, a leitura de livros mais maravilhosos, tudo o que nós quisermos. Então Jesus fala e vai falar aos apóstolos, nós meditaremos depois, mais tarde. Quem é maior? Aquele que domina ou aquele que serve? O que o mundo fala? Marcelo? Aquele que domina, não é? Porém,
vos digo: se você quer ser o maior, se faça o servo de todos, por amor. Por amor. Não escravo físico. Por amor. E quando Jesus fala hoje no Evangelho, o reino de Deus está entre vós. Se terminar os tempos de preparação, lógico, os tempos de Deus são tempos eternos. A nossa vida é muito curta, mas a intensidade de Deus cabe até na nossa vida. Como o sol, ele é eterno. Mas a força e a beleza, que se a energia do sol, cabe na vida de uma flor que desabrocha e mostra toda a sua beleza. Se não tivesse aquele sol, aquela flor nós não teríamos na sua beleza. A energia do sol se manifesta nas frutas que amadurecem. Ele é eterno. Por isso que os tempos de Deus são eternos. Mas nós, no nosso pequeno e breve espaço de vida, nos alimentamos deste eterno. E ele faz florescer a nossa existência curtíssima. Um abrir e fechar de olhos, um piscar de olhos, mas intensa, se for colocada diante da energia de Deus. O que nós temos na vida dos santos. Uma Santa Teresinha que morreu aos 24 anos. Intensamente centralizou a sua existência no cerne, que era o próprio Deus, de uma vez, num pressão de um caminho de conversão como tantos outros santos, ela se tornou parceira de Deus para a eternidade. Então isto é adorar. Esperar de Deus a vida, a plenitude da vida. Não de nós, não de nós. Nós não temos. Nós somos a sede. Deus é a fonte. Como é que eu posso ser santo? Eu ouço falar tanto. Eu também já falei para vocês. Desde que conheci o cristianismo, quis ser santo. Sempre dei com os burros na água. Nunca cheguei a lugar nenhum. Você sente que você está cheio de vida. Porque eu não tenho vida em mim. Então, com a vinda deste homem, Cristo, no Natal nós temos meditado. É o Deus conosco. É o Deus que, numa dimensão humana, vem vivenciar a vida humana. É o Deus conosco. Então nós encontramos Deus neste homem, Cristo, o filho do carpinteiro, o carpinteiro, que sempre vão jogar na cara dele, quando ele falava as coisas, mas este aqui não é o filho do carpinteiro, ele não estudou teologia em Roma, como Frei Vittorio estudou, ele não estudou em Oxford, Cambridge, não foi em Harvard. Como é que ele sabe das coisas? Gozado, uma coisa incrível. Vocês não leram o Evangelho? Isso mesmo. Eu estou exagerando a maneira de apresentar, mas é isso. Ele não estudou, como é que ele sabe das coisas? Ele era a sabedoria. Por ele foram feitas todas as coisas, ele é o princípio de tudo e de todas as coisas. Ele não estudou.
Esse então o grande drama e a grande realidade do deserto. Há desertos na vida da gente? Muitos. Muitos. Vazios, dores, angústias, percepção, até no sentido bom de você querer ser bom e não conseguir. Até isso. A humilhação da gente nunca ficar de pé. A gente se esconde e sempre arruma umas desculpas para isto e por aquilo. Gente, a gente é mais simples, isso é do ser humano, não precisa cultura nenhuma. Por muito pouco, quando você joga na cara de alguma pessoa, não é que joga na cara porque quer jogar na cara, porque eu pessoalmente estou acostumado a falar a verdade. Não me interessa. Falar a verdade não quer dizer que eu estou te humilhando. Você fez isso? Não! Pelo amor de Deus! Marcelo, você lembra o canto Atamamona? É um canto que se faz na Itália, meu sobrinho que fez a música, não? Tem vários gatinhos lá. Comeram queijo. Quem foi? Eu não. Quem foi? Eu não. O segundo gato, não foi. Não, foi o terceiro gato, não foi. Foi o quarto gato, não foi. Foi o quinto gato, não. E quem foi então? A mãe dos gatos. Quem foi que fez o mal no mundo? O Pai da criação, Deus. Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Esses são os desertos da vida, os mais comuns. Teve homens, mulheres que tiveram vocação especial para se tirar no deserto físico, mas não precisa chegar no deserto físico, não. Basta chegar no deserto da alma, onde você não tem mais nada, absolutamente nada, a não ser o vazio mais absoluto, onde nem a morte eliminaria a tua dor. Onde se apresenta claramente ou a escolha de Deus como fonte de uma vida, ou a escolha do nada como absoluto para a existência. Porque não é Deus que nos manda para o inferno, gente. O inferno é simplesmente a ausência de Deus. Porque a nossa alma, ela procura. Os prazeres não podem alimentar a nossa alma. A bebedeira não pode alimentar a nossa alma. O crack não pode alimentar a nossa alma. O dinheiro não pode alimentar a nossa alma. A juventude não pode alimentar a nossa alma. E o que é que pode alimentar a nossa alma? Posso fazer uma comparação estúpida? Me desculpe, mas para ser simples. Será que, se você quiser aprender alguma coisa, e você tiver um livro, vamos dizer de chocolate, repito, é uma comparação estúpida, onde está escrito toda a ciência, e você vai comer aquele livro, eu sabia que vocês iam dar risada, pode dar risada, e vocês vão comer aquele livro que não é de papel, é de chocolate, ou de outro doce que vocês gostam, mas que se pode fazer folha, não? Agora tem os doces folhados, não? Então faça um doce folhado assim, tudo escrito com a ciência. Será que a nossa inteligência
vai se alimentar. É gostoso. É gostoso. O estômago não pode alimentar a inteligência. E assim as coisas materiais não podem alimentar a nossa alma. Temos características. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sorte e azar do ser humano. Sorte, porque sendo feita a imagem e semelhança de Deus, o nosso futuro está garantido. Que nós meditaremos na Quaresma, depois terminaremos com a Semana Santa, com a Sexta-feira Santa, com a crucifixão, com um grito de dor, de angústia. Não sei porque nesses dias veio muito à minha mente. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas, naquele grito de angústia do próprio Filho de Deus, mas do próprio homem, ele viu que existia uma salvação. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então o deserto é isto, a busca de Deus. E a busca de Deus se faz com a alma. E a alma se alimenta com a oração. Com a oração. Como estudo se alimenta com o exercício da inteligência. A alma se alimenta com a oração. Esta pode ser a nossa Quaresma para voltarmos a adorar a Deus. E para voltarmos a alimentar a nossa alma, porque não é neste evangelho, no outro evangelista, que quando o demônio disse a Jesus: se você é filho de Deus, fala para estas pedras que se transformem em pão. Afinal de contas, se é filho de Deus, você criou tudo. Não custa nada transformar as pedras em pão. Jesus responde muito claro. Não foi Freud, não foram outros psicanalistas, não foram os grandes psiquiatras, não foram os grandes sociólogos. Não só de pão vive o homem. Aliás, precisa muita pouca coisa para alimentar este corpo. Mas precisa o infinito para alimentar a nossa alma e a nossa inteligência. O homem vive também de toda palavra que sai da boca